Olá, estamos de volta com mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre algo que de uma certa forma precisamos dele para viver. Com ele ficamos tranquilos, alegres, mas sem ele, pessoal, nós passamos dificuldades, ficamos nervosos. E esse algo, pessoal, muitas vezes é motivo de brigas, desavenças e até guerras entre nações. E o engraçado, pessoal, é que nem sempre ou nunca nós procuramos saber de onde ele surgiu, quem o inventou e por que nos dias de hoje, na nossa vida, nós precisamos tanto dele para viver. Tudo que vamos fazer na nossa vida, precisamos dele. Então, eu acho que vocês já devem ter percebido do que nós vamos falar hoje, não é verdade? Vou tentar passar para vocês a origem do dinheiro, como ele surgiu, aonde e por que precisamos tanto do dinheiro para viver nos dias de hoje. Vamos lá então? Mas antes, eu já peço o seu like. E se ainda não for inscrito, eu já te convido a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo, ativando as notificações para começar a receber os nossos conteúdos. Agora sim, vamos conhecer a história do dinheiro, logo após a nossa vinheta. Origem do dinheiro. A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava defender-se do frio e da fome, abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos silvestres, ou do que conseguia obter da caça e da pesca. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, passou a espécie humana a sentir a necessidade de maior conforto e a reparar no seu semelhante. Assim como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, também conhecido como escambo, é uma forma de transação comercial que envolve a troca de mercadorias sem o uso do dinheiro. Foi a principal forma de comércio no início da civilização humana, sendo praticada em locais como a Mesopotâmia, o Egito, a Fenícia, a Grécia e Roma. O escambo era baseado na troca amigável de excedentes de produção, sem equivalência de valor, como por exemplo, um criador de ovelhas podia trocar as suas ovelhas por frutas. Com o tempo, foram observando que alguns bens eram mais abundantes que outros, e as trocas foram ficando mais complexas, Para resolver o problema, passaram a usar medidas de troca, como o sal e o cobre. Por isso que existe a palavra salário, pessoal, que vem do latim salarium, que significa pagamento de sal ou pelo sal. A origem da palavra está no antigo Império Romano, quando o sal era uma das poucas formas de preservar a carne. Por isso, valia o seu peso em ouro. Naquela época, não havia uma moeda de troca como a que existe hoje. E os romanos pagavam por proteção, abrigo ou mercadorias em sal. As barras de sal em casa funcionavam como poupança e podiam ser trocadas por qualquer coisa a qualquer momento. Mas logo depois surgiram as primeiras moedas, na Lídia, atual Turquia, no século 7 a.C. Eram feitas de ouro e prata e eram fabricadas de forma rudimentar, por meio de pancadas de um martelo em primitivos punhos. Os gregos foram os responsáveis por popularizar o uso das moedas no mundo antigo, e outros povos, como os persas, os fenícios e os cartaginenses, passaram a utilizá-las também. As primeiras moedas primitivas mais famosas eram a coruja, o pégasus e a tartaruga. Na Grécia, as tartarugas foram as primeiras moedas a serem cunhadas. Durante um século, ditaram as leis nas trocas comerciais. E a libra esterlina é a moeda mais antiga ainda em circulação no mundo. As primeiras moedas de prata inglesa apareceram na segunda metade do século 8. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros por suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas. Quase sempre na atualidade apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu origem aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seus serviços, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos passaram, com o tempo, a servir como um meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. As primeiras cédulas de papel moeda surgiram na China, no século VII, feitas de cascas de amoreira.
Na Europa e nos Estados Unidos, o uso do papel moeda se popularizou apenas na segunda metade do século XIX. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel moeda ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda dos valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia em 1656, na Inglaterra em 1694, na França em 1700 e no Brasil em 1808. Também começou a fabricar os seus primeiros papéis moedas, em réis. O papel moeda foi modernizado ao longo do tempo para tornar-se mais resistente, leve e seguro, para dificultar a falsificação. As mudanças foram necessárias devido à monetarização da economia e à necessidade de utilizar o dinheiro em maior escala. E agora, pessoal, nós vamos ver por que o dinheiro é fundamental para nós nos dias de hoje. O dinheiro é um meio de troca fundamental para a economia e para a sociedade moderna, sendo essencial para a satisfação das necessidades humanas. O dinheiro permite atender às necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação e saúde. O dinheiro representa segurança financeira e um meio para conseguir o que se precisa e o que se quer. Então, pessoal, como vimos, o dinheiro também pode trazer felicidade, desde que seja bem utilizado. Ele pode ajudar as pessoas a sair da pobreza e da miséria e facilitar as suas vidas. Como foi dito também, ter dinheiro pode proporcionar uma sensação de segurança financeira e liberdade, que reduz o estresse e a ansiedade. A falta de dinheiro, por outro lado, pode gerar preocupações e estresse. Também, pessoal, uma coisa muito importante é estabelecer uma relação mais harmoniosa com o dinheiro. É importante saber diferenciar as necessidades dos desejos. Os desejos são ilimitados, mas os recursos são limitados. Por isso, é preciso saber identificar e controlar os impulsos de compras, saber diferenciar o necessário do supérfluo. Portanto, é importante entender que o dinheiro é um recurso valioso, mas deve ser usado com sabedoria. Ele não deve ser a única medida de sucesso. E a busca pela prosperidade financeira não deve se sobrepor aos cuidados com a nossa saúde mental, emocional e física, bem como aos relacionamentos que valorizamos. Além disso, pessoal, é fundamental lembrar que o dinheiro não é o fim em si mesmo, mas um meio para alcançar nossos objetivos e aspirações. Ele pode proporcionar conforto, segurança e oportunidades, mas não pode comprar o amor, a amizade, a saúde ou a realização pessoal. Então, pessoal, dito tudo isso, é importante guardar o dinheiro para resolver imprevistos e para realizar objetivos, para conscientizar as pessoas sobre a importância do dinheiro e a necessidade de uma boa educação financeira. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado dessa história da origem do dinheiro e que tenham entendido por que nós precisamos tanto desse danado desse dinheiro na nossa vida atual, tá ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.